Bom dia, meu nome é Leonardo. Hoje eu vim apresentar aqui um pouco sobre computação forense, dar um panorama geral de como funciona essa área aqui da parte de segurança, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar nos seguintes tópicos ali. Não vai ser nada muito aprofundado, mas é para ter uma noção geral de como funciona essa área, tá? E no final eu vou estar concluindo ali, expressando um pouco o que eu achei após a pesquisa, conversar com alguns profissionais da área. Certo. Então, com o avanço da tecnologia, né, onde a vida digital já está fazendo parte do nosso cotidiano ali, naturalmente surge a computação forense, que ela está na área de criminalística, entre, né, a área de criminalística e a área de ciência da computação, engenharia da computação, todos os cursos de tecnologia da informação, certo? Ah, o perito, né, em computação forense, ele é responsável por investigar crimes cibernéticos que afetam o dia a dia das pessoas, empresas, governos, por conta da grande massa de dados que estão sendo digitalizados, né, a gente cada vez mais precisa de profissionais que possam proteger, ou caso alguém consiga acessar esses dados, possa punir essas pessoas que não deveriam ter acesso a esses dados, né. Então, conforme o tempo vai passando, foi sendo criada empresas privadas especializadas nesse tipo de trabalho, como também órgãos públicos, como o nosso Instituto Nacional de Criminalística ali, que hoje em dia já tem alguns setores que são responsáveis por essa parte da perícia ali, da computação forense, certo? Isso aí é algo natural, né, que acontece por conta do, do avanço da tecnologia, que hoje em dia todo mundo tem uma facilidade em publicar algo, digitalizar algo, né? Muitas negociações hoje em dia são feitas de forma digital ali, pela internet, assinatura de documentos. Então, foi preciso ter essas empresas, instituições e os profissionais, né, que garantem um pouco mais de segurança nesse tipo de situação, certo? Então, ah, a gente tem uma introdução ali, mas o que que é criminalística, né, e a computação forense? Primeiro, para a gente entender o que é criminalística, a gente vamos tentar entender primeiro o que é computação forense. A computação forense, ela tá no meio entre a criminalística e os cursos ali, o profissional de tecnologia, tá? Por quê? Porque na criminalística a gente vai aprender que é a disciplina que contém técnicas necessárias para elucidar crimes com diversos assuntos legais. Então ela não fica só naquele leque da tecnologia, ela é um geral de como profissionais, né, que realizam perícia, trabalham, quais técnicas eles usam, habilidades que eles usam para estar recolhendo informações, né, seja objetos, enfim, seja dados, para conseguir formalizar, né, um provas, descobrir autores, interpretar algum vestígio, enfim, é para isso que existe a criminalística. Então, a criminalística, ela é uma área bem interdisciplinar, né. Ela dentro dela tem química, física, matemática, então a gente não vê só o profissional de computação forense, tem um profissional que é especialista na parte forense de biologia, de medicina, de química. Então, ela é a base para todos esses profissionais. Sem a criminalística, ele não tem uma base para começar a se especializar em alguma área que ele tem interesse, certo? A criminalística trabalha com dois princípios ali de Locard, que são os principais, né? É impossível para criminosos agir considerando a intensidade de um crime sem deixar vestígios de sua presença. E o segundo, que é com contato entre dois itens, sempre haverá uma troca, mesmo que mínima. Seguem esses dois princípios ali como base nessa disciplina. Certo. Ah, a gente aqui antes de ir para o perito criminal, né? Eu quero explicar um pouco. Tá, beleza, a gente criou o que que é criminalística, mas o que que é a computação forense, né?
A computação forense, ela também tem as suas especificações, como a criminalística tem. As especificações dela é que ela é uma disciplina, né, voltada para a aplicação de métodos e técnicas científicas com, ah, a fim de obter e preservar, documentar, evidenciar ah, informações digitais de dispositivos, seja pendrive, computador, HD, enfim. Então, toda essa parte de preservar os dados de forma eletrônica são especificações da disciplina da computação forense. Beleza. Então, um profissional ali que ah, entrou na área da computação forense, entendeu sobre criminalística, né? O perito. Como que ele trabalha, né? Então, o perito criminal, né, ele é responsável pela reconstrução, determinação da autoria e grau de participação dos envolvidos. E, claro, tem como principal objetivo garantir a segurança e integridade dos vestígios do crime. Aqui a gente não pode confundir essa parte de determinar a autoria, né, ah, com a questão de julgar, né, quem fez ou afirmar que tal pessoa fez alguma coisa. Não, o perito, o trabalho dele é garantir a verdade ali na determinada situação. Então ele não vai julgar ninguém, falar que essa pessoa é errada ou não. Ele vai simplesmente apresentar os fatos, as verdades ali, e a partir daquilo, né, outros profissionais ali vão tomar decisões entendendo que a partir daqueles fatos essa pessoa é culpada, essa ação foi uma ação criminosa ou não, essa pessoa é inocente. Enfim, é esse tipo de trabalho que um perito faz. Ele coleta as informações, né, formaliza isso, né, transforma mostra os fatos ali, apresenta os fatos para que ajude na resolução de algum crime, de algum ato, de algum problema ali, certo? O perito, né, ele tem como objetivo realizar as seguintes ações, né? Primeiro, ele vai verificar os fatos, então entender o que ocorreu na cena ali. Segundo, ele vai coletar os vestígios da ocorrência. Então ele precisa pegar todas as informações que ele tem ali na situação dele e para entender de fato e ir montando a sua prova ali, né? A prova de autoria de algum criminoso, enfim. Terceiro, ele vai fazer a caracterização. Então, ele vai determinar como foi aplicado tal ato, realizar esse tipo de coisa. O quarto, interpretação. Ele vai, a partir dos dados que ele coletou, de determinar como que funcionou aquele ato, ele vai ter que interpretar isso e mostrar como ocorreu o fato em si. Montar ali na cabeça dele, enfim, como aconteceu esses fatos. Beleza, montou isso, ele vai fazer a perpetuação, que é registrar tudo que ele conseguiu, né, identificar graças à coleta ali de materiais, de informações, e registrar isso num laudo, apresentando item por item, mostrando o que tem conexão com o que, certo? E por último, ele vai realizar a legalização, que é basicamente uma forma de eu pegar tudo que eu vi, formalizar num documento ali, de uma forma que fique clara para juiz, advogado, promotor, enfim, e apresentar isso para a justiça, certo? Esse é o trabalho de um perito. Ah, mas beleza, aqui a gente, né, falou muito sobre como um perito trabalha, né, mas em que situações, né, a computação forense é usada, né? Algumas situações que a gente tem costume de ver até em televisão, assim, é na parte de roubo de dados, né? Então, ah, quando um criminoso rouba o dado de alguém, enfim, o perito é acionado, né, caso consiga identificar quem foi a pessoa, para verificar se realmente essa pessoa roubou esses dados, como ela roubou, enfim, todo esse tipo de coisa. O perito também trabalha na parte de venda e distribuição de conteúdos impróprios, como pornografia infantil, conteúdo pirata, produtos ilícitos, entre outras coisas, certo? Uma das coisas que eu achei interessante também é que o perito ele trabalha na parte interna de algumas empresas e órgãos também, tentando identificar se houve alguma utilização de algum recurso que indevido ali daquela empresa, aquele órgão, né? Se, questão de vazamento de informação sigilosa, manipulação de dados, enfim, todo esse tipo de coisa ali, o perito
trabalha. Certo, mas beleza, qual que é o ciclo de investigação que esse perito tem, né? Quais metodologias ele usa? Aqui tem uma imagem aqui, eu não consegui pegar ela muito bem, mas tem o ciclo de investigação basicamente é em 4 partes. Ele faz a coleta, examina essa coleta, analisa e depois, mostra o resultado, né. Certo. Nessa parte que ele analisa, né, extrai os dados, e mostra o resultado, né, é basicamente o que eu expliquei antes, né. Ele vai recolher computadores, HDs, enfim, toda essa parte para depois examiná-los, né, fazer uma análise em cima dele, junto com toda a análise que a perícia policial ali realizou, de local, como proceder, enfim, fazer o link dessas informações e depois apresentar um laudo mostrando, ah, como que ocorreu determinado ato, né. Beleza. Então esse é o ciclo que o perito, trabalha. E ele usa 2 metodologias principais nesse trabalho dele. Uma é a análise de memória volátil, né, que consiste em capturar informações ali a partir de dispositivos que aquele dado não fica fixo naquele dispositivo, né, caso o dispositivo for desligado, acaba perdendo um dado, enfim, esse tipo de memória volátil. E o outro, que seria a análise post-mortem, que consiste em capturar dados a partir de dispositivos que estão desligados. No caso, ah, a gente pode pensar como HD, SSD, que mesmo ele estando separado ali num canto, sem conectividade nenhuma, tem dados nele que eu consigo recuperar, né? Até quando é destruído, muitas vezes um perito consegue recuperar esses dados, né? Beleza. Então, como eu faço para me tornar um perito, né? Gostei da área, achei interessante, como que eu vou fazer? A primeira coisa para se tornar um perito, primeiro é ter um curso de superior na área de tecnologia da informação, tá? E após isso realizar curso de especializações focada na área de perícia que te interessa, né? Porque a computação forense ela é uma área, tem um leque bem grande, né? Seja de a recuperação de arquivos excluídos, enfim, invasão, né? Então, não existe um curso que vai ensinar tudo isso para um perito, ele vai sair de lá, nossa, eu sou um profissional completo aqui. Ele vai ter que ir fazendo especializações, adquirindo certificados ali, fazendo certificações e melhorando gradativamente. E claro, uma coisa que ele é imprescindível saber é um pouco sobre legislação criminal e civil, né. Então, pelo menos relacionada à área ali da tecnologia, da área digital, tá. Aqui eu não coloquei no slide, mas uma outra coisa também primordial é a questão do inglês, porque, a maioria dos artigos ali, dos estudos de técnicas e tudo, estão em inglês, principalmente os antigos, e os novos normalmente são publicados em inglês, são difundidos em inglês, né. Então é essencial para um perito, conhecer a língua, pelo menos conseguir ler, né, o inglês para entender quais técnicas ele pode usar, o que que ele pode aprimorar, né, toda essa parte aí. Certo. Então, o que eu entendi desse trabalho, né, o que eu aprendi com ele, eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga minha de trabalho que está estudando essa parte da computação forense, ela tem interesse em entrar na área, e é uma área que, por mais que vem crescendo, né, gradativamente, ela ainda é uma área que não é muito vista pelos programadores, né. A maioria dos programadores querem trabalhar para empresas ali, programar sistemas, enfim, e não está muito interessado nessa parte de segurança, de preservar, né, alguma coisa, defender meus dados, enfim. Então é uma área que eu acredito que conforme vai passando o tempo agora, ela está ganhando mais relevância e acredito que vai precisar de mais profissionais, né, porque os criminosos eles vão criando novas artimanhas ali para roubar os seus dados, enfim, invadir o que for. E a gente vai precisar de profissionais que estejam realmente capacitados para criar metodologias novas, mais eficientes, formas de proteção melhores, né? Então é uma área que está em constante expansão e eu acredito que vai explodir a bolha logo menos, né? Uma coisa que eu percebi também nessa área é que
ainda não tem tantos conteúdos fáceis assim na internet. Por ser uma área relativamente nova, né? Ainda muitos conteúdos não são tão acessíveis assim, né? Não tem cursos especializados assim somente para isso, curso superior no caso. Então, o profissional ele precisa é, definir uma área que ele quer dentro da computação forense e focar nisso. E aos poucos ir se especializando. Então, ah, o profissional de computação forense é basicamente um policial, ele tem a responsabilidade de um policial, né? Ele vai ter que entender sobre a lei, vai ter que ir melhorando as habilidades dele ali, fazendo um treinamento diário para resolver os problemas. Ele não pode ser só um programador muito bom ou um pesquisador muito bom, ele tem que ser os dois juntos, né? Então, isso me chamou bastante atenção, até fiquei mais interessado em conhecer da área, né? E basicamente é isso que eu tinha para para dizer hoje, né? Foi mais uma visão geral ali da computação forense, mas acredito que ficou um pouco mais claro ali para quem nunca tinha pesquisado sobre esse tema, né? Então, é isso, obrigado, né? O vídeo eu acho que ficou um pouco longo, mas não consegui resumir mais que isso, tá? E é isso. Obrigado, professor.